Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero já anunciar, para que tome a ceia, já oficializado, Eliseu Macedo. Quem é o Eliseu? Fique de pé. Está sendo recebido como membro da Missão Mundial Tabernáculo de Profetas essa noite. Temos aqui também Rodinei Benedito. Cadê o Rodinei? Fique de pé. Também está sendo recebido como membro da Missão Mundial Tabernáculo de Profetas. Temos aqui Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? Quem é Maria Eduarda? Maria Eduarda, acho que é Moreira, Soares Moreira. Deve ser alguma criança, hein? Deixa eu ver aqui. O pai é o Wellington e a mãe é a Flávia. Está por aí? Não? Meu Deus, será que já foi arrebatado? Está com letra de criança, sabe? Mas vamos recebê-la. Amém? Como é que vamos receber esses amados? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Tá aí, tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. E tem um testemunho, a Larissa, a irmã Larissa quer dar um testemunho? Cadê? Está aqui já. Tá, então fica à vontade. Isso. 3 minutos, 28 segundos e 4 décimos. É o tempo, tá? Amém. Salve, irmãos, na paz do Senhor. Muito rapidinho. Na ceia do mês de junho, nós fomos aqui cheios do Espírito Santo e eu estava muito mal neste domingo. Quem é próximo de mim sabe que eu sempre senti muitas dores fortes de cólica, então dores que me faziam ao ponto de ficar na cama, bem mal mesmo. E neste domingo, depois que tomamos a ceia, o apóstolo começou a orar e começou a profetizar sobre muitas chaves nas nossas vidas e tudo mais. E aí eu me lembro de, depois de tomar a ceia, dizer assim: Senhor, eu vou ir no seu altar e eu peço que o Senhor me cure, porque eu não aguento mais sentir essas dores. Essas dores me machucam muito e realmente não, sério, dores insuportáveis. E aí o apóstolo, a princípio ele tinha falado, Deus vai te curar dessa endometriose, mas ele ainda não tinha se referido a minha pessoa. E depois de profetizar para demais irmãos, ele virou para mim na ponta do altar. Eu lembro que nesse dia o Andy e o Pedro estavam orando comigo e ele disse que eu seria curada. E no momento que ele profetizou isso na minha vida, realmente eu parei de sentir dores e o meu sangue ele parou de descer. E a princípio eu tinha sido diagnosticada com endometriose, mas por um engano médico tinha sido me dito outra coisa e comecei a investigar e foi quando eu descobri isso. E recentemente eu passei na ginecologista, exames de rotina, e ela disse: Larissa, eu olhei aqui os seus exames e não tem mais nada. Glória a Deus. Se tinha, sumiu, desapareceu. Glória a Deus. Não tem nada aqui. E aí eu falei: mas como, né? Eu sentindo muitas dores. Ela: não, mas não tem nada. E foi incrível ter aparecido essa endometriose, porque era tão pequena. Então, realmente, não há nada aqui. Vocês estão muito bem. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. E digo aos irmãos, isso foi dito aqui hoje, e é um mês propício para isso. É o mês da renúncia. Quando nós abdicamos de ter o controle de toda a situação e lançamos no altar do Senhor na certeza de que Ele é fiel para fazer aquilo, Ele faz. E a cura, ela vem apressadamente e ela é completa, porque esse é o Deus que nós servimos, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas para você.
Amém, irmãos? Vou fazer uma pergunta. Quem recebeu a cura agora aí? Tá bom. Mateus 22, verso 42. Amém? Irmãos, eu estou feliz hoje aqui, viu? Eu estou revendo uma filha amada, Vanusa, está aqui hoje. Viu? Deus te abençoe, viu, filha? Mateus 22, 42 diz assim: Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras, dois pontos, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou pedra angular. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele que sobre quem ela cair, este será reduzido a pó. Amém, irmãos? Amém? Amém. Cristo aqui fala de uma expressão usual para ele. Ele fala sobre o reino dos céus. E ele utiliza uma outra vertente que é o reino de Deus. E algumas pessoas confundem esses reinos e pensam que é o mesmo. E a realidade é que são dois reinos diferentes. O reino de Deus é toda a sua criação. E o reino dos céus é o reino que Cristo veio instaurar na terra. E Cristo é rei deste reino. Do reino de Deus, o rei é Deus. Então isso precisa ficar claro para nós, porque aqui está falando a respeito do reino de Deus. Então, Cristo não poderia estar falando do reino dos céus, que é o reino que ele vai reinar, porque aqui um instrumento de juízo é o próprio Cristo. Então ele vai ser lançado, e já foi lançado sobre a terra, como uma pedra, né? Uma pedra. E essa pedra, ela tem 3 vertentes. Essas 3 vertentes é como se eu tivesse em cima de uma mesa 3 pedras iguais, 3 iguaizinhas. E essas 3 pedras você poderia pensar, se eu perguntasse para você: o que esta pedra poderia fazer, na sua opinião? E você dava a sua opinião. O que esta segunda pedra poderia fazer diferente da primeira? E você dava a sua opinião. Ótimo. O problema é que, se você for fazer uma conta aritmética, se você for trazer à existência as possibilidades de divergência nas opiniões sobre esta pedra, são muito grandes. Então, se eu pegar 8,5 bilhões de pessoas e fizer perguntas a respeito das 3 pedras, essas pessoas vão dar as mais diferentes conotações que elas podem achar que vai acontecer. Agora, Jesus, ele disse algo interessante aqui. Ele disse assim: vocês não leram nas Escrituras? Então, esse ponto é o ponto que culmina
somente na verdade. Aqui, Deus ele chega para mim, para você e diz assim: não me importa o que você acha, importa o que está escrito. Isso é o que precisa ficar claro para você, e é o que precisa ficar claro para mim, e é o que precisa ficar claro para o mundo. O mundo precisa entender isso. O mundo pode ter todas as opiniões que quiser ter, mas está escrito. E se estiver escrito, no final, o que vai prevalecer é o que está escrito. Então não seria de inteligência, pelo menos equilibrada, que você conhecesse o que está escrito nas Escrituras, para que as suas opiniões convergissem para a verdade? Porque esta mesma pedra não são 3 pedras, é a mesma pedra. São 3 tipos de pessoas atingidas pela mesma pedra. É como se eu perguntasse para você: quem matou o gigante Golias? Vamos, 1, 2, 3. Esse é o seu ponto de vista. Quem matou Golias foi Deus. Segunda pergunta: como Golias morreu? Como Golias morreu? Como? Pedra onde? Mas tem que ser preciso, senão não mata, certo? A pedrada foi aonde? Aonde? Na fronte. Aonde? Porque a fronte é isso aqui, ó. Não sei se você conhece um capacete filisteu. O capacete filisteu nunca vai permitir que uma pedra atinja a testa. Então não foi na testa, foi entre os olhos. O único lugar que aquela pedra poderia pegar era entre os olhos, porque na frente dos olhos existia proteções de aramado. O único lugar era bem no meio dos olhos. Ótimo. Então Golias morreu com o quê? Vamos lá, gente. Golias morreu com o quê? Não. Golias morreu porque Davi pegou a espada dele e cortou o seu pescoço. Certo? Então veja que se você não conhecer as Escrituras, a sua opinião não vai valer de muita coisa. E eu estou falando de uma história que todo mundo conhece. Então, se todo mundo conhece e mesmo assim você está errando, imagine nas coisas mais difíceis das Escrituras. Eu acredito muito num povo que busca por Deus, mas antes de buscá-lo, o conhece. Porque triste coisa é você conhecer uma pessoa depois que você andou com ela há muito tempo e ficar triste por ter perdido tanto tempo. Eu acredito muito que nós precisamos conhecer a pessoa antes de começar a andar com ela. Mas tem um ditado no mundo, apóstolo, que diz assim: se você quiser me conhecer, come 1 quilo de sal comigo. 1 quilo de sal, 2 gramas por dia, aproximadamente 350 dias, você vai conseguir 380, aumentando, porque tem gente que gosta de sal, come um pouquinho a mais no dia, no outro dia come menos. E aí você vai decidir. Aí quando chega numa parte do percurso, você chega à conclusão de que você comeu sal em vão, de que aquela pessoa não era boa para você estar andando. O Evangelho, irmãos, Jesus nunca disse que você não teria decepções. Então ele diz assim: aquele que quiser, a primeira coisa, quem tem que querer é você, sou eu. Primeira coisa, aquele que quiser.
Vir, ou seja, Jesus nunca vai até você. É você que vem até Jesus. Aquele que quiser vir após, você nunca irá na frente para Jesus te seguir. É Jesus que vai e você está sempre atrás. Aquele que quiser me seguir, venha após mim. É interessante que vai ter novo caminho. E às vezes você vai dormir na beira da estrada. Você não vai estar gostando daquilo que você está passando, mas você vai olhar para Cristo, você vai ver um rosto muito sereno nele. Na hora do perigo, a onda lá, você vai olhar para Cristo, Cristo está dormindo. O dia que você aprender que o cristianismo vai te oferecer ceia ao lado de Cristo, mas também vai te oferecer perseguições. Gente correndo atrás de você para te botar fora da cidade. Ontem nós viemos fazer manutenção aqui, eu parei o meu carro do outro lado da rua, porque não tinha lugar aqui. Estava tendo uma festa na escola, não tinha lugar. E o único lugar que tinha era bem na frente aqui, cabendo certinho à frente do meu carro com a entrada da garagem ali, dessa casa da frente. O vizinho de lá parou o carro dele aqui na nossa calçada. Talvez aquele fosse o meu lugar, porque ele tem garagem. Mas ele tirou o carro da garagem dele e parou aqui na frente. Eu peguei o meu carro, parei lá do outro lado, não na frente da garagem dele, parei o meu carro corretamente. Quando eu saí, o meu carro tinha uma moto na traseira e o carro dele encostado no meu para-choque. Então não dava para mim sair. Aí eu olhei para o outro lado da calçada, o dono do carro estava lá na frente de um lava-rápido novo que abriu aqui, de braço cruzado, balançando a chave e olhando para minha cara. Eu disse assim para Jesus: eu vou sair. Jesus disse assim para mim: você não vai. Meu coração acelerou na hora, porque a minha vontade era sair. Mas um dia eu fiz uma menção de dizer assim: eu vou atrás do Senhor, aonde quer que o Senhor for. Aí eu voltei para dentro, fiquei aqui um pouquinho. Quando eu saí de volta, a moto que estava encostada na traseira, ela estava um pouquinho mais para cá, mas tinha um cone agora, no lugar da moto. Então eu olhei para o carro e Jesus disse assim para mim: agora você vai sair. E se eu tivesse tentado sair antes? Irmãos, foi 5 minutos. Alguém tirou a moto, colocou para cá e botou um cone atrás. Não sei quem foi, não me importa quem foi. Eu tirei o cone, dei a ré no carro, um espaço muito pequeno, saí com o carro, botei o cone no lugar. Tinha uma vaga na frente da igreja, parei na frente da igreja. Quando eu parei na frente da igreja, ele saiu, pegou o carro e entrou na garagem. Enquanto a gente não entender que Cristo tem que ser glorificado naquilo que a gente faz, porque esse Senhor, ele era crente, ele não é mais. Hoje ele é um espírita, por causa de uma atitude, de um erro. E ele hoje é uma pessoa desviada do Evangelho. Talvez ele esperasse que eu agisse como quem o machucou agiria. Mas é cada dia que nós, como pedras de Deus aqui na terra, nós temos que oferecer para as pessoas a oportunidade deles decidirem o que eles querem de nós. Você precisa disso. Você tem contato com pessoas o dia todo.
e você tem tão pouco contato com Cristo. Você deveria buscar esse contato com Cristo logo que você abre o seu olho de manhã. Logo que você abre o seu olho de manhã, você já deveria dizer assim: Jesus, obrigado porque eu estou abrindo os meus olhos hoje. Se você tiver com problemas, ajoelha na beira da tua cama antes de lavar o seu rosto. E quando você chegar nesse momento, agradeça a Deus por todas as vitórias que Ele vai dar para você naquele dia. Mas também peça para Ele cauterizar o teu homem natural para todas as provações que chegarão para você naquele dia. Porque reconhecendo que o cristianismo não é só coisas boas, você vai ter a oportunidade de viver o que Cristo viveu. Porque Cristo não viveu só coisas boas, irmãos. E Ele, quando fala sobre isso, Ele vai falar a respeito do reino de Deus. Porque quando Ele está falando a respeito do reino de Deus, Ele está falando de uma pedra de esquina que foi lançada para que o judeu, como arquiteto, trabalhasse essa pedra e fizesse dela um grande monumento. Mas esse judeu que rejeitou essa pedra, agora vai ter essa pedra como pedra angular. Então agora o judeu que acreditava tanto nos profetas como na lei, eles estão enxergando o romanismo dentro de Israel, e os dois grandes pilares do judaísmo não se conectam. Eles estão vendo isso diante deles. Eles estão vendo que aquilo que a lei dizia a respeito do pecado, eles estão vivendo em meio ao pecado. Então aquilo que a lei dizia sobre o pecado e como Deus agiria, Deus não está agindo. Os judeus estão vivendo isso através dos próprios sacerdotes, que viviam uma vida de ignomínia, uma vida de pecado, uma vida de roubo, uma vida de prostituição, assim como os filhos de Eli viviam, Ofni e Finéias, viviam dentro do próprio lugar onde Deus se manifestava, prostituindo-se, usando a carne do sacrifício para fazer as suas orgias na parte de trás do templo. Nós vemos o profeta Zacarias, o profeta Ezequiel, nós vemos o profeta Malaquias falando a respeito disso. Então aquilo que a lei falava a respeito do pecado, e que os profetas corroboravam, dizendo, alerta, olha, vai vir o Messias, esse cara vai vir para corrigir, esse cara vai vir para detonar. Isso não casava, por quê? Porque entre um pilar e o outro pilar estava Roma, e Roma dava as ordens. Roma era o símbolo de Deus na terra. Herodes era o símbolo de Deus na terra. Pilatos chega ao ponto de dizer para Jesus assim: será que você não sabe que eu tenho o poder de te mandar prender ou de te mandar soltar, rapaz? Você está diante de quem tem poder. Aí você vê Jesus dizendo a ele: meu irmão, nenhum poder te foi dado e nenhum poder te foi concedido, se pelo meu Pai que está no céu você não estivesse aqui, somente para cumprir aquilo que a Escritura havia dito. Então nós hoje estamos no meio desses dois pilares. Nós vemos um governo corrupto, nós vemos pessoas roubando, nós vemos quem mata solto, nós vemos quem sofre preso, nós vemos o dinheiro sendo roubado. Os pilares estão aqui, mas a igreja não consegue ser a pedra de união da lei e dos profetas. Quando isso acontecer, acaba tudo. Quando isso acontecer, quando a igreja for a pedra angular que vai pousar entre as escrituras da lei e as escrituras dos profetas, o tempo da graça termina. E aí esta pedra, ela passa a ser a última instância da pedra. Aquele que cair sobre ela terá as suas entranhas à mostra, e aquele a quem a pedra cair sobre ele será esmagado por ela. Essa última vertente é o Cristo que desce do céu como uma pedra, lançado sobre a terra, pisa no Monte das Oliveiras e despedaça tudo o que o diabo construiu durante todos esses anos.
A primeira instância, ele vem como a pedra de esquina, a pedra a pedra angular, que ele precisa colocar o equilíbrio, mas os judeus não querem ele como equilíbrio. Então, agora os judeus têm que sair dessa definição, e eles incautamente no dia da crucificação dizem que o sangue desse homem recaia sobre a nossa cabeça. Eles nem imaginam o que eles estão falando. Eles não imaginam a dor que será a grande tribulação. Eles não sabem que esta pedra que vem do céu, num dos juízos de Deus, vem com o nome de absinto. Absinto. Aquela que vem trazer a escuridão. Jesus veio para trazer luz. Eu não quero. Ele vem para trazer a escuridão. Meu Deus, como assim? Irmãos, é o que nós acabamos de ler aqui. Você acredita que muitos de vocês passam por estados de depressão e não é o diabo que está fazendo isso? Vocês acreditam que muitos de vocês têm problemas psicossomáticos, problemas psicológicos e que estão se somando um ao outro, e é porque você não quer Cristo como pedra angular? Você quer ser o dono da sua vida? Você quer mandar na sua vida? E você acha que vai ficar louco? E eu vou dizer uma coisa para você: vai. Mas eu também tenho algo para dizer, Davidson, que depois que você ficar louco, os loucos não errarão o caminho. Então vai ser preciso você ficar louco do que ouvir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como você quer ter o seu caminho, você quer usar a sua verdade, quer ter a sua vida, então você primeiro vai ficar louco, para depois você não errar o caminho. É interessante isso, sabe por quê? Porque nós somos tão inteligentes, irmãos. Nós fazemos faculdade, nós temos pós-graduação, nós vamos fazendo isso, fazendo aquilo, e chega um determinado momento, a gente chega na vida e diz assim: para que serviu tudo isso? E sabe onde é que você vai se sentir bem? Ouvindo a palavra de Deus. Você sabe onde é que você vai buscar refúgio? Ouvindo a palavra de Deus. Você sabe onde é que você vai ter paz? Ouvindo a palavra de Deus. Você sabe aonde é que as suas enfermidades vão ser curadas? Ouvindo a palavra de Deus. Você sabe onde é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Ouvindo a palavra de Deus. Você sabe aonde é que o diabo perdeu na sua vida? Quando você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para sob a cama dura e para vala. É isso que você tem que entender, meu querido. Do que adianta a escola de Gamaliel, ser formado em teologia, ter aqueles baita cursos. Que nem nós fomos numa igreja uma vez que o altar estava cheio de diploma, lembra? E está até hoje, eu vi outro dia. O cara aprende os diplomas dele, André, no altar. No altar, velho. É perto do Fontales aqui, essa bexiga. Só podia ser lá mesmo. Quando eu subi no altar, velho, uma vontade de olhar, Ju. Mas não podia, né? Aí eu falei: Jesus, me dá uma revelação. Me dá uma revelação de quem está sentado aqui, porque eu quero entregar a profecia e quero dar uma olhada nos diplomas, mano. Porque ficava ruim, né? Você ir lá falando: peraí só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha, já fez curso de capelania, meu. Olha, fez curso de missiologia, velho. Olha, fez curso de bacharel em teologia, mano. Aí toca a trombeta. Aí ele: peraí, Jesus, deixa eu pegar os diplomas.
Não é sobre isso. Mas Paulo achava que era isso. Então esse Paulo que a gente vê aqui, ele teve, Patrícia, que renunciar a tudo isso. E ele não renunciou somente para ele, não. Ele renunciou publicamente. Eu quero que você ache. Eu escrevi um livro sobre a vida de Paulo. Então eu rebusquei a vida desse cara, não para escrever o que todo mundo escreve. Eu rebusquei para escrever o que ninguém escreveu. E eu não achei nenhum versículo da Bíblia que ele dizia ser doutor em teologia. Eu não achei. Mas a coisa que ele mais gostava de dizer é que ele era o menor, que ele era servo, ao ponto de intitular-se Rupenit, aquele que recebia fezes e urina sobre a cabeça, mas que não parava de remar. Quando você vai trazendo os seus problemas, o que cai na cabeça daqueles que os resolvem é fezes e urina. Porque a grande realidade, meu irmão, é que você já está cheio da palavra e você não quer se negar à palavra. Mas nós não podemos parar de remar. Nós não podemos parar, porque tem uma igreja que precisa ser levada para o caminho, que tem um norte chamado Cristo, e que nós precisamos levá-los. Mas nós também não podemos deixar de ajudá-los, deixar de aconselhá-los, deixar de libertá-los. Nós não podemos deixar de pregar a verdade, embora alguns até peguem as fezes e joguem na nossa cara, nos achem trouxas, burros, desnudados da palavra. Mas nós sabemos que o fim será uma terra chamada Bons Portos. Bons portos nos aguardam, diz o Senhor. Nós vamos chegar lá com a embarcação toda esmiuçada, vamos chegar lá com a embarcação destruída, vamos chegar lá pendurados em madeira. Quando chegarmos lá, vamos conhecer um povo que não conhecemos, precisam de Cristo, então nós vamos aquecê-los. A serpente vai tentar nos matar, mas o fogo do Espírito aguarda. Nós não pararemos de falar a verdade, diz o Senhor. Aqui diz o seguinte: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras ditas em parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito de si mesmo. Procuraram então prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Se o povo se unir, o profeta prevalece. Ouça o que eu estou dizendo: se vocês se unirem, o profeta vai prevalecer. E você sabe que se outras pessoas ouvirem isso que você ouve, esse lugar vai ficar pequeno, irmão. Ele só não vem porque vocês são covardes. Ele só não vem porque vocês não remam. Ele só não vem porque vocês são egocêntricos. Ele só não vem porque vocês se escondem dos sacerdotes e dos fariseus.
Essa é a mensagem da ceia da renúncia. A mensagem da ceia da renúncia é: morro eu, mas o evangelho continua de pé. Que a minha morte seja para a glória de Deus. Que o meu emprego que eu vá perder seja para a glória de Deus. O diabo me fechou a porta, mas Deus abrirá uma 10 vezes maior. O meu patrão não quer que eu louve a Deus. Eu vou ter um patrão que vai querer que eu louve a Deus. O meu patrão não reconhece que a bênção está sobre a minha vida. É você sair de lá, a empresa fecha e Deus te põe no lugar para prosperar, querido. É isso. Você tem que se renunciar e Deus será glorificado através da sua vida. Renuncie. Renuncie. Terminar. Coloca o verso 43 para mim desse capítulo, nós já lemos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza. Deixa eu ver se a leitura está errada. Ah, não, vocês é que estão lendo errado. Produza. Isso. Eu quero que você leia devagar comigo, para você entender o que está escrito aí. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será. O assunto principal aqui quem é? O assunto principal aqui quem é? Diga, o reino de Deus. E será dado. O que será dado? A uma nação que dê que frutos? Que frutos? Porque se você ler errado, você vai achar que é o fruto das nações. Deu para você entender ou não? Deus não está interessado nos seus frutos. Deus está interessado nos seus frutos quando você estiver enxertado em Cristo. Porque quando você estiver enxertado em Cristo, você não dará mais os seus frutos. Você dará os frutos de Cristo. Então, você não vai dar mais as obras da carne. Você vai dar o fruto do Espírito. E essa nação que recebeu esse penhor somos nós. Os judeus não quiseram, e a nação que recebeu isso foi a nação gentílica. Somos nós. Nós recebemos o reino de Deus. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer. Porque Deus está interessado nos frutos. E se você não der fruto, Ele não vai tirar o reino das nações. Ele corta o seu galho. João 15. Se você estiver dando fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. E o fruto, livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5. Verso 22. Diz assim: o fruto do Espírito, porém, é, diga, amor, diga, alegria, diga, paz,
Diga ânimo longo. Diga benignidade. Diga bondade. Diga fidelidade. Diga mansidão. Diga domínio próprio. Contra estas coisas não há desequilíbrio. Porque não adianta falar da lei sem profetas. Não sei se você vê que Paulo está dizendo não a lei, mas ele não fala dos profetas. Porque segundo os ditames judaicos, a lei foi substituída pela graça. E os profetas são aqueles que perduram até hoje porque precisamos da mensagem da volta. Então a lei aqui, ela é aquela que antecede a graça. Então contra estas atitudes que só podem ser achadas na graça, a lei não tem poder nenhum sobre elas. Deu para você entender? Diga amém. Legal. Agora veja o que as nações geram. Vamos comigo, por favor, aqui no verso 19 desse mesmo capítulo. Tantos quantos acharam, diga amém. As obras da carne são conhecidas, as quais são, diga, prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice e orgia. Qualquer uma dessas, qualquer uma, o final do versículo diz qual será o fim. Qualquer uma. Não precisa ser todas. É uma só. Porque do outro lado é um fruto só. Então esse fruto contém tudo aquilo que nós lemos antes. E aqui não é fruto, é obra. Então aqui qualquer uma dessas coisas, você não vai herdar o reino de Deus se no ato do arrebatamento você estiver cometendo qualquer uma dessas coisas. Então é sério demais. Demais. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o enxerto que em nós foi promovido, a fim de que nós venhamos a gerar o fruto do Espírito, e não uma obra da carne. Porque quando você vai aqui em não herdar o reino de Deus, eu estou falando de arrebatamento, eu estou falando de santificação, eu estou falando de transformação da carne, e eu estou falando de ressurreição dos que morreram no Senhor. O reino de Cristo, ele é instaurado na terra. O reino de Deus é lá em cima o negócio. Então quando nós olhamos para isso, nós olhamos com temor mesmo. Porque quando o meu coração acelerou com aquela possibilidade, eu tive que sair fora para orar, irmão. Porque se Jesus arrebata a igreja naquela hora, eu ficava, querido. É o meu coração. E eu digo com todas as palavras, eu entreguei o meu coração para Ele. Eu sou dele. E como é que em mim ainda impera o velho homem? Não é que ele impera, ele precisa de uma brecha para se manifestar. Ele não precisa de muita coisa. Ele precisa só de uma brecha. Ele precisa de um olhar sedutor. Ele precisa de uma palavra de agrado. Ele precisa de um carinho. Ele precisa de um beijo. Ele precisa de uma sedução financeira. Ele precisa de um prevalecimento de cargo. Ele precisa disso. E se os outros forem analisar, se o mundo for analisar, o mundo vai dizer: isso é normal. Ou não vai dizer? Isso é normal, isso é natural, isso é parte do homem.
Eu concordo com o mundo. É parte do homem que não tem a Cristo. Eu concordo. Mas nós estamos aqui discursando, pregando para um povo que vai morar nas mansões celestiais. Eu não estou falando com um povo que não conhece a Cristo. Eu estou com a mesa da ceia na minha frente. Então quem é você que acha que rouba a Deus? Quem é você que acha que mente para Deus? Quem é você que acha que eu sou uma pessoa normal e que você pode me tratar de qualquer forma? Eu não sou normal, irmão. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. E quando eu falo isso, eu não falo para a glória do meu nome, é para a glória do nome dele. Porque se eu tenho um chamado na minha vida, eu sei quem eu era e eu sei quem ele me transformou. Então a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, tudo é dele, veio dele, volta para ele, e é tudo por ele, para ele, por intermédio dele. Então você não pode tratar os pastores de qualquer jeito. Você não pode tratar os bispos de qualquer jeito. Não pode. São autoridades de Deus na terra. E essas autoridades é que estão cavando o caminho para você andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque o seu pastor está com você. A sua vara e o seu cajado lhe consolam. Por isso que quando você anda por aí, você sempre anda dizendo: vai dar certo, vai acontecer, é isso mesmo, Deus está trabalhando, o arrebatamento da igreja está próximo, eu vou subir, o diabo não tem poder na minha casa, o diabo não tem poder na minha família, o diabo não tem poder na minha finança, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Porque alguém injetou essa palavra no teu coração. Alguém está indo contra a correnteza e injetou a palavra no seu coração. Uma coisa eu digo para você: você só vai vir para cá se você for crente. Aí você vai ver quem manda na sua vida. E digo isso para qualquer um de vocês que está visitando aqui. Porque já teve muita gente que fez a ficha de membro e foi o último dia que ele pisou aqui. Foi o último dia. Porque o próprio Espírito de Deus disse: lá você não pisa. Porque conhece o caráter das pessoas. Pergunte para as pessoas como é difícil mudar para cá. Pergunte para o Davidson como é difícil. Pergunte para a mulher dele, que até hoje não se encontrou aqui também. Logo, logo vai entrar no eixo aqui. Pergunte para o Anderson como é difícil ser membro aqui. Como foi difícil para ele no começo. Sua graça. Marcelo está aqui, ó. Pergunte para ele como é difícil. Pergunta. A mãe dele está sentada aí do lado. É a primeira vez que vem a sua mãe? Ela já deve estar sabendo como é difícil também. Por quê? Porque aqui nós não estamos atrás de cifra numerária. Então aqui para mim é fácil. Aqui, irmão, qual é o pau que vai bater hoje, Jesus? Ó, é esse aqui, ó. Tá bom. Deixa comigo. Jesus, se precisar de mais alguma coisa, só me dá um toque, tá? Por quê? Porque eu sei. Eu sei. Nós fomos na sexta-feira na igreja do apóstolo Roberto, né? O apóstolo Roberto, conversando a respeito de homens de Deus, esse negócio todo, falou a respeito de um grande homem de Deus, chamado apóstolo Rodrigo Salgado. Apóstolo Rodrigo Salgado, na minha opinião, hoje é um dos maiores pregadores do evangelho que eu conheço vivos. Rodrigo Salgado.
Rodrigo Salgado hoje toma aproximadamente 30, 40 remédios por dia. Apóstolo Rodrigo Salgado pega no microfone assim. Tem que apoiar a mão e o microfone ainda fica assim. De vez em quando ele põe a outra mão para poder segurar, porque está assim. Quem fez isso com ele? A ansiedade de ser o que Deus não projetou para ele ser. Chegou um dia que o Rodrigo Salgado não dormia e ficou 7, 8 noites sem dormir, pregando a palavra de Deus 24 horas por dia. Adquiriu dívidas milionárias porque a igreja precisava crescer. E esse é o testemunho dele. Se você quiser saber, vai para o YouTube, você vê lá ele contando isso que eu estou contando para você. Você acha que Valdemiro Santiago dorme? Você acha? Você acha que ele é esta pessoa que ele se transformou porque o diabo usa a vida dele? Não. Ele projetou para ele o que Deus não tinha para ele. Mas o que importa, afinal de contas, é que o evangelho seja pregado. Quer por porfia, quer por contenda, quer por maledicência, quer por roubo, o que importa é que o evangelho seja pregado. O que transforma não é o roubo, o que transforma é a palavra. Quem está roubando vai para o inferno. O que ouviu a palavra vai para a glória. Então, quando nós olhamos para esses homens de Deus e a gente vê algumas coisas, a gente fica inconformado. Não fique não. A Bíblia diz que agora, nesse tempo que estamos vivendo, seria assim. A gente sabe disso. E importa que nós não sejamos assim. Isso é o que importa. Nós já tivemos 2 ou 3 vezes para sair fora desse prédio aqui. Vai entregar o prédio. Contei o testemunho para o apóstolo ontem lá. Para o Marcel. Contei para o Marcel ontem. E teve uma vez que nós fomos pregar o evangelho numa igreja. E o Fonte de Sião foi conosco. E eu tinha um carro para 7 lugares. Era uma Trajet da Hyundai. E eu tinha um carro para 7 lugares. Então entrou todas as meninas do Fonte dentro do carro, né? E nós fomos pregar nessa igreja. Chegou na igreja, abriu a porta do carro, parecia que estava descendo uma boiada de lá de dentro. E todo mundo vestido com aquelas roupas, né? Aqueles negócios tudo pintado. E aí o diácono da porta ficou olhando, né? E estacionei o carro. Quando foi na saída, ele veio até mim e falou assim: o senhor está vendendo esse carro? Eu falei: tô, a placa está ali, ó. Por que o senhor está vendendo um carro tão bom desse? Aí eu falei para ele: para pagar o aluguel da igreja. Ele olhou para minha cara e falou assim: o senhor está vendendo seu carro para pagar o aluguel da igreja? E essa cara mesmo. Eu falei: tô. Quanto é que o senhor está pedindo nesse carro? Eu falei: R$13.800. Ele falou: mas o senhor está vendendo mesmo esse carro para pagar o aluguel da igreja? Eu falei: tô. Porque a imobiliária me deu o ultimato. Eu preciso pagar um aluguel para eles não pedirem o prédio. Mas quanto é que esse carro vale? Eu falei: 27, 28 mil. Mas o senhor está vendendo por 13.800? Eu falei: tô. Para pagar o aluguel da igreja. Irmão, você não pode se demover, você não pode se sair do lugar onde Deus te colocou. O diabo vai tentar de tudo quanto é jeito que você... Ele fez essa pergunta umas 15 vezes para mim em 5 minutos. E ele disse assim: o senhor pode me dar o seu WhatsApp? Eu falei: ô glória, vendi o carro. Posso, está aqui o WhatsApp. Era uma sexta-feira. Chegou na segunda-feira, tocou o telefone da bispa. E ela atendeu e falou: bispa Adriana, fulano de tal, tudo bem, tudo bem. Dá para a senhora verificar se caiu aí um dinheiro na conta? Espera aí só um minuto. Foi ver lá R$13.800. Tá bom, glória a Deus, aleluia. Amor, acho que vendemos o carro, tudo. Aí eu fui falar com o rapaz, ele falou assim: não, irmão, eu não vou comprar seu carro não, irmão. Eu falei assim: como não? Você depositou o valor do carro? Ele falou: não, eu depositei o valor do aluguel da igreja.
Enquanto você não entender que Deus dimensiona e Ele arca, e Ele segura, e Ele aporta, e Ele é o socorro, Ele é bem presente, Ele é aquele que faz, você não vai precisar sair da presença dEle trabalhando feito louco para poder arcar com coisas que Deus não preparou para você. Deus não preparou para você. Então você vai se lascar quando chegar lá no final. Você vai ver que vai chegar determinada época do ano, vai dar tudo para trás, e você vai perguntar: mas Deus, e Deus falou: eu não mandei você fazer nada daquilo. A grande problemática desse evangelho, que quer Cristo, mas Cristo do jeito que eu quero, Cristo do jeito que eu quero. Pega a vida de Mateus, pega a vida de Zaqueu. Mateus estava muito bem estabelecido como um publicano cobrador de impostos ao mando de Roma. Zaqueu estava muito bem estabelecido como um publicano cobrador de impostos ao mando de Roma. Ricos, porque eles cobravam 3, 4, até 5 vezes mais do que deveriam cobrar. Entregavam aquilo que tinha que ser entregue para Roma e embolsavam o resto. Todos eles só foram publicanos até o dia que conheceram a Cristo. Se você, meu irmão, minha irmã, achou que conheceu a Cristo, mas continua nas mesmas práticas do passado, a minha notícia para você é: você não conheceu a Cristo. Cristo nós só conhecemos uma vez. Onde está isso? Livro de Hebreus. É uma vez só. Você pode ter passagens de dar tchauzinho. Passou por Cristo, fez o coraçãozinho. Passou por Cristo, mandou um beijinho. Mas conhecer a Cristo é uma vez só. E quando eu e você conhecermos a Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Tudo. Esse é quem conhece a Cristo. E é uma vez só. Deus vai deixar rabiscos do passado na sua mente, para que você possa testemunhar algumas coisas somente do que você era. Porque a grande realidade é que Deus não será glorificado pelo que você fazia. Deus será glorificado por aquilo que você se transformou. Então ouça isso, é sério. 3 são as motivações da pedra. Embasamento, o judeu não quis. Equilíbrio entre as colunas proféticas e judiciais da lei, não quiseram. Para o fim, a base que era do judaísmo se tornou a base da igreja. A pedra que era a de esquina e que agora passa a ser a confusão como pedra angular, ela agora para a igreja de Cristo passa a ser aquela que o alimenta e dá água nos desertos. E no final, aqueles que sobrarem de toda a tribulação vão encontrar uma pedra que descendo do céu esmagará e tornará em pó a todos aqueles que sobrarem. Em qual das 3 instâncias você está? Em qual delas você se acha como cristão? Naquele que não quer o embasamento do cristianismo? Naquele que se confunde em meio ao cristianismo? Ou naquele que tem a alimentação que vem da rocha, da água fresca em meio ao deserto? Qual dessas 3 você se encontra? Que Deus seja louvado. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Vamos à ceia.
Fique de pé.